Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos mergulhar de cabeça num tema que é fascinante, super relevante e, ao mesmo tempo, muito sério: religiões comparadas. O nosso objetivo aqui é entender melhor esse imenso panorama de crenças que existe no mundo. Mas, e isso é importante à nossa lente, o nosso ponto de partida será sempre a fé cristã histórica, ortodoxa, aquela que tem a Bíblia Sagrada como sua única base. Então isso aqui não é só um exercício para a gente acumular informação, sabe? É uma verdadeira jornada para aprofundar a nossa compreensão, para a gente aprender a discernir as ideias que estão por aí e principalmente para fortalecer as bases da nossa própria fé. Vamos juntos analisar como as diferentes doutrinas se aproximam ou se afastam dos pilares do cristianismo bíblico. E para nossa jornada ser bem organizada, para ninguém se perder no caminho, a gente dividiu o nosso estudo em 6 partes, 6 sessões bem definidas. Primeiro, vamos começar com a busca universal pelo sagrado, tentando entender de onde vem essa necessidade humana de crer em algo. Depois, na sessão 2, a gente vai colocar os pingos nos is, definindo conceitos-chave como doutrina, heresia e seita. Nas sessões 3 e 4, a gente vai fundo no diagnóstico. Vamos analisar o DNA doutrinário e os sinais de alerta no comportamento de uma seita. Na quinta parte, a gente põe a teoria na prática, com alguns estudos de caso bem concretos. E para fechar, a gente fala de apologética, ou seja, como defender a nossa fé de forma inteligente e amorosa. Esse é o nosso mapa. Vamos lá? Então, vamos começar pela primeira sessão que já nos joga de cara numa das perguntas mais profundas que existe. Essa busca por algo maior, essa religiosidade que a gente vê em todo lugar, ela é só uma criação cultural? Algo que a gente inventa e passa para frente? Ou será que é algo mais profundo, que já nasce com a gente? Uma espécie de sede de Deus que faz parte de quem nós somos? A resposta para essa pergunta é o nosso ponto de partida para entender por que, desde sempre, a humanidade olha para os céus. A questão é exatamente essa. A religião foi inventada ou ela é natural do ser humano? Olha, as evidências da história, da arqueologia, da antropologia são impressionantes. Depois de séculos e séculos de pesquisa e exploração, um fato se destaca. Simplesmente não existe registro de nenhuma cultura, nenhuma tribo, por mais isolada que fosse, que não tivesse alguma forma de crença no sobrenatural. Nenhuma. Essa universalidade é tão massiva, tão esmagadora, que sugere com muita força que a busca por Deus não é só uma casquinha de verniz cultural. Parece mais que algo que está no nosso código-fonte, sabe? Como se fosse uma impressão digital de Deus na nossa alma. E o que deixa tudo ainda mais intrigante é que, quando a gente olha para essas religiões antigas e tribais espalhadas pelo mundo, a gente encontra elementos que se repetem. Pensem comigo. A ideia de que existem lugares e objetos sagrados, a prática de rituais para se conectar com o divino, a crença em seres supremos, mesmo que existam outros deuses menores, a figura do líder espiritual, tipo xamã ou sacerdote, e mais fundo ainda, a gente vê conceitos como a ideia de um Pai Celestial, que Deus mora nos céus, que ele sabe de tudo, que ele é bom, e também a crença numa vida após a morte e até mesmo num princípio de causa e efeito, a famosa lei do plantio e da colheita. É muita coincidência, não acha? Parece que todo mundo partiu de uma memória em comum. Essa ideia de uma origem comum ganha muita força com o trabalho de pesquisadores como Andrew Lang, um antropólogo escocês. Na época dele, a teoria da moda era que a religião evoluiu. Começou com o animismo, virou politeísmo e só depois chegou no monoteísmo. Mas o Lang fez o caminho contrário. Ele foi estudar as culturas mais isoladas do planeta e descobriu uma coisa incrível. Por trás de todos os espíritos e deuses locais, quase sempre existia a crença num Deus maior, um criador que era bom, eterno, mas que por algum motivo tinha se afastado da humanidade. A conclusão dele foi uma bomba na época. O monoteísmo não foi o fim da linha da evolução religiosa, foi o ponto de partida. Ok, então se o monoteísmo foi o começo, o que aconteceu depois? Bem, a partir dessa perspectiva, a história da religião é uma história de degeneração, de afastamento. A crença original nesse Deus único foi se perdendo, se fragmentando, se misturando com outras coisas. O culto aos ancestrais, a adoração das forças da natureza, a transformação de heróis em deuses, tudo isso foi se sobrepondo à ideia original. Aquele Deus que era distante foi sendo trocado por deuses mais próximos, que a gente podia tentar controlar. E daí nasceu esse emaranhado de crenças, esse panorama politeísta e sincrético que a gente vê em tantas culturas hoje. Foi um caminho do simples para o complexo, da unidade para a confusão. Então, para a gente fechar essa primeira parte e amarrar as ideias, a busca pelo sagrado não é uma invenção de um povo ou outro, é um traço universal do ser humano.
E as evidências, especialmente de pesquisadores como Lang, apontam que essa busca toda começou com a crença em um único Deus. Essa ideia de que existia uma revelação original, que depois foi se perdendo, vai ser super importante para a gente entender a perspectiva cristã sobre a verdade, que é o que a gente vai ver agora. Avançando então para a nossa segunda sessão. Agora a gente vai entrar num terreno que exige um pouco mais de atenção, mas que é absolutamente essencial. Para a gente poder analisar as diferentes crenças com clareza, não dá para se basear em eu acho que ou eu sinto que. A gente precisa de ferramentas, de conceitos bem definidos. É por isso que agora a gente vai parar para definir com cuidado o que significam as palavras doutrina, heresia e seita. Com esses fundamentos bem estabelecidos, a nossa análise vai ser muito mais sólida e fiel à Bíblia. E para a gente entender por que esse assunto é tão urgente, dá uma olhada nesse aviso solene que o apóstolo Paulo deu para o seu discípulo Timóteo. A passagem é direta, não tem rodeio. O Espírito Santo afirma com todas as letras que nos últimos tempos alguns vão abandonar a fé. E por quê? Porque vão dar ouvidos a doutrinas de demônios. O que essa passagem nos ensina é que desde o comecinho da igreja, a grande batalha espiritual acontece no campo das ideias, das doutrinas. Se existem ensinos falsos que levam à perdição, é obrigação nossa conhecer e se agarrar com unhas e dentes à doutrina verdadeira. Vamos começar então com o nosso padrão, a nossa régua, a doutrina. Essa palavra vem do grego didache, que quer dizer, de forma bem simples, ensino ou instrução. Agora, no contexto do Novo Testamento, a doutrina não é um ensino qualquer. É o corpo de verdades fundamentais, inegociáveis, que Deus revelou para nós através de Cristo e dos apóstolos e que está registrado na Bíblia. É o ensino sobre quem é Deus, quem é Jesus, o que é o homem, como somos salvos pela graça. A sã doutrina, portanto, é o alicerce firme sobre o qual a gente constrói a nossa fé. Bom, se a doutrina é o caminho certo, a heresia é o desvio. A palavra vem do grego airesis, que originalmente significava uma escolha, mas com o tempo, na igreja, a palavra ganhou um peso muito negativo. Uma heresia não é um errinho de interpretação sobre um assunto secundário, não. É um ensino que vai contra, que bate de frente com as verdades centrais da fé. É uma escolha por um caminho que se afasta da Bíblia e da fé histórica da igreja e que acaba comprometendo o próprio evangelho. E o que acontece quando uma heresia, um ensino falso, começa a ganhar seguidores, se organiza e cria uma estrutura? Aí nasce uma seita. O termo vem do latim secta, que tem a ver com seguir ou cortar. Teologicamente falando, uma seita é isso. É a organização que se forma ao redor de uma heresia. É um grupo que corta os laços com a fé cristã histórica para seguir um líder ou um conjunto de doutrinas particulares, que são seu grande diferencial e a sua razão de existir, isolando esse grupo do restante do corpo de Cristo. Então, para resumir de um jeito bem fácil de guardar, doutrina é o nosso padrão, o ensino bíblico correto. Heresia é o desvio, a distorção desse padrão. E seita é a organização, o grupo que se forma e se sustenta em cima dessa heresia. Entender essa sequência lógica da verdade para o berro e do erro para o grupo é a chave para tudo que a gente vai analisar daqui para frente. Ficou claro? Ótimo, vamos seguir. Chegamos na terceira sessão, que é o coração da nossa análise. Agora a gente vai fundo para investigar o que a gente pode chamar de DNA de uma seita. O nosso foco aqui vai ser na teologia, ou seja, nas crenças. A gente vai identificar aquelas características, aqueles desvios que sempre se repetem e que funcionam como um mapa genético para a gente conhecer os grupos que se afastaram da fé bíblica. Vamos decodificar esses padrões. E para ajudar a gente a identificar esses padrões, eu quero apresentar uma ferramenta muito útil, um macete que eu chamo de as 4 operações da heresia. É matemática básica. Olha só. Primeiro, a adição. Todo grupo sectário, sem exceção, adiciona alguma outra fonte de autoridade que se iguala ou até passa por cima da Bíblia. Pode ser um novo livro, os escritos do fundador, novas revelações. Segundo, a subtração. Eles sempre subtraem algo da pessoa de Jesus Cristo. Diminuem a divindade dele, questionam sua humanidade ou dizem que o sacrifício dele não foi suficiente. Terceiro, a multiplicação. Eles multiplicam o que é preciso para ser salvo. Fé em Cristo nunca basta. É sempre fé mais alguma coisa, mais obras, mais rituais, mais obediência ao grupo. E por último, a divisão. Eles dividem a lealdade que a gente deve só a Deus. Eles exigem uma lealdade, uma submissão tão grande à organização ou ao líder, que acaba competindo com a soberania de Cristo na nossa vida. Vamos focar um pouco mais na operação de subtração, porque ela é o centro de quase toda heresia.
O que um grupo acredita sobre Jesus é o que define se ele é cristão ou não. O Jesus da Bíblia é claro. Ele é Deus que se fez homem, o único Salvador que morreu de verdade e ressuscitou de verdade com o corpo no terceiro dia. Agora comparem isso com o outro Jesus que alguns grupos apresentam. Para as testemunhas de Jeová, ele é o anjo Miguel, uma criatura, um Deus com D minúsculo. Para o Espiritismo, ele é um espírito superevoluído, um exemplo, mas nunca Deus. Para os Mormons, ele é um dos muitos deuses que existem, irmão do Lúcifer. Para o Islamismo, é um profeta importantíssimo, mas não é Deus, não morreu na cruz e não ressuscitou. Estão vendo? Em todos os casos, a divindade, a singularidade e a obra salvadora de Cristo são diminuídas, subtraídas. O resultado é um personagem que não tem nada a ver com Jesus da fé cristã. Além daquelas 4 operações, existem outros sinais de alerta, outros marcadores doutrinários para a gente ficar de olho. A existência de uma autoridade fora da Bíblia é um clássico. Outro ponto é uma rejeição total do cristianismo histórico, que eles sempre chamam de a grande apostasia. Eles também vão ter interpretações da Bíblia que só eles têm, dizendo que só o seu grupo ou seu líder tem a chave para entender as Escrituras. A salvação pelas obras, com muitas regras e legalismo, também é central. Doutrinas importantíssimas como a Trindade e a realidade do inferno são quase sempre negadas. Um histórico de profecias que não se cumpriram, especialmente sobre o fim do mundo, é outro sinal. E, por fim, uma teologia que vive mudando, sempre com a desculpa de que chegou uma nova luz. Resumindo então, o DNA de uma seita é marcado pela distorção sistemática das doutrinas mais importantes da fé. Usando aquelas operações de adicionar a palavra, subtrair da pessoa de Cristo, multiplicar as exigências para a salvação e dividir a lealdade do crente, esses grupos acabam criando uma teologia completamente diferente. E o resultado final não é só uma igreja com costumes diferentes, não. O resultado é a pregação de um evangelho diferente e a apresentação de um Jesus diferente daquele que a Bíblia nos revela. Agora, a gente avança para a 4ª sessão e aqui o negócio fica ainda mais prático. Um erro doutrinário profundo, como os que a gente viu, raramente fica só no campo das ideias. A teologia de um grupo sempre vai moldar o jeito que ele vive, como ele se organiza, o seu comportamento. Então, nessa sessão, a gente vai ver como aquele controle de doutrinas se transforma em mecanismos de controle da vida, da mente e do comportamento das pessoas. É a transição da teologia para a sociologia. Muitos desses grupos usam técnicas de controle psicológico bem eficazes. Existe o controle de pensamento, que é quando o grupo proíbe que os membros leiam qualquer material que critique o grupo ou conversem com ex-membros. O que a gente chama de lavagem cerebral acontece quando isolam a pessoa da família e dos amigos de fora e criam uma rotina tão cheia de atividades do grupo que a pessoa fica exausta e sem tempo para pensar por conta própria. A estrutura é sempre uma hierarquia rígida, onde o que o líder fala é lei e não pode ser questionado. Eles criam uma mentalidade de mundo dividido, um nós contra eles, onde só o grupo tem a luz e todo o resto do mundo está nas trevas. E para fechar, práticas como a delação premiada incentivam os membros a vigiar e reportar os erros uns dos outros, o que cria um clima de medo e desconfiança. E esse controle psicológico todo é reforçado pela cultura do grupo. É muito comum eles desenvolverem um código secreto, uma linguagem própria, cheia de jargões que só quem é de dentro entende. Isso fortalece a identidade e o isolamento. O exclusivismo é a regra número 1. A salvação só existe dentro daquele grupo. Sair de lá é o mesmo que ir para o inferno. O tempo da pessoa é totalmente tomado por reuniões, estudos, evangelismo e outras atividades. Não sobra tempo para mais de nada. E eles promovem muito forte a ideia de que são um povo escolhido e perseguido, o que ironicamente deixa o grupo ainda mais unido. E no centro de tudo está a elevação do líder a um status de quase divino. Ele é o profeta, o ungido, o único canal de Deus na Terra. Resumindo essa sessão, a gente precisa entender essa conexão direta entre a teologia errada e o comportamento controlador. A teologia exclusivista de uma seita não é só uma ideia abstrata, ela se transforma em práticas e estruturas que criam um verdadeiro ecossistema de controle. É um ambiente de isolamento do mundo que exige muito do tempo, do dinheiro e da energia do membro e que cobre uma lealdade cega não a Cristo, mas sim ao líder e à organização. Ótimo! Chegamos na nossa 5ª sessão, a parte mais prática de todas. Agora é hora de colocar a mão na massa. A gente vai pegar todo aquele nosso framework, todo o nosso kit de análise doutrinária comportamental e vamos aplicar em alguns grupos religiosos específicos.
O objetivo aqui não é atacar ninguém, mas sim analisar criticamente, com discernimento, usando a Bíblia como nosso guia. Vamos começar com o catolicismo romano. E, de novo, é fundamental deixar claro. Essa análise é feita a partir de um referencial protestante, evangélico, ok? Olhando para o critério da autoridade, a doutrina evangélica, baseada na Reforma, diz sola scriptura, ou seja, só a Bíblia é a nossa autoridade final. Já o catolicismo tem um tripé: a Escritura, a tradição da Igreja e o magistério. Na prática, a tradição e o magistério têm o poder de interpretar a Bíblia e muitas vezes se colocam acima dela. Sobre a salvação, a gente crê que é só pela graça, através da fé. O ensino católico diz que é pela fé, mas essa fé precisa ser acompanhada de boas obras e dos sacramentos para funcionar. E na mediação, enquanto a Bíblia diz que só existe um mediador, Jesus Cristo, a doutrina católica inclui também a mediação de Maria e dos santos. Pela ótica das nossas 4 operações, aqui a gente vê claramente a operação da adição em ação. Agora, vamos dar uma olhada no espiritismo kardecista. Aqui, o contraste com a fé cristã é muito mais profundo, é praticamente irreconciliável. Sobre Jesus Cristo, para nós, ele é Deus que se fez homem, o Salvador. Para o espiritismo, ele foi o espírito mais evoluído que já pisou na Terra, um modelo a ser seguido, mas de jeito nenhum ele é Deus. Sobre a salvação, para nós é um presente de Deus, conquistado pelo sacrifício de Jesus na cruz. Para o espiritismo, a salvação é algo que você conquista sozinho, através de muitas e muitas reencarnações, evoluindo aos poucos. E sobre a ressurreição, que é o pilar da nossa fé, o espiritismo nega que Jesus ressuscitou com o corpo. Diz que foi só uma aparição espiritual. Aqui, a operação de subtração da pessoa e da obra de Cristo elevada ao extremo. E a gente pode aplicar essa mesma análise a vários outros grupos. As testemunhas de Jeová, como já falamos, diminuem Jesus a uma criatura e negam a Trindade e o inferno. Os Mormons adicionam o Livro de Mórmon, ensinam que existem muitos deuses e que podemos nos tornar um deles, e dizem que Jesus é irmão do diabo. O islamismo respeita Jesus como um grande profeta, mas nega com veemência que ele seja Deus, que tenha morrido na cruz e ressuscitado, que é o coração do evangelho. O candomblé já opera numa outra lógica, uma visão de mundo africana, misturada com o catolicismo, com culto a vários orixás. E o movimento Hare Krishna, que vem do hinduísmo, diz que Krishna é o Deus Supremo, e o caminho da salvação é a devoção a ele. Em todos eles, a gente vê desvios gigantescos dos pilares da fé cristã. E aquele grupo que não para de crescer, os sem religião, o que a gente pode dizer deles? Primeiro, é muito importante entender que eles não são todos iguais. Dentro desse grupo, tem os ateus, que não acreditam em Deus, e os agnósticos, que dizem que não dá para saber. Mas a grande maioria, na verdade, é de gente que acredita em algo, tem uma espiritualidade, mas não quer se vincular a nenhuma igreja ou instituição. São os crentes sem igreja. E muitas vezes eles se afastaram por causa de decepções, escândalos, ou por acharem a religião organizada irrelevante. A busca pelo sagrado, que a gente viu lá na primeira sessão, continua ali, só que de uma forma mais individual. Então, para resumir essa sessão de estudos de caso, a gente viu que o nosso kit de análise funciona. Quando a gente aplica ele usando a Bíblia como base, a gente consegue identificar os desvios teológicos em vários grupos. E a gente percebe que, apesar de serem muito diferentes por fora, muitos deles erram nos mesmos pontos cruciais: quem é Deus, quem é Jesus e como uma pessoa é salva. E chegamos na nossa última sessão. Depois de toda essa análise, fica a pergunta: e daí? Para que serve saber tudo isso? A resposta está numa disciplina chamada apologética, que nada mais é do que a defesa racional da nossa fé. Nessa reta final, a gente vai conversar sobre por que é tão importante estudar sobre seitas e outras religiões, e mais importante ainda, como a gente deve conversar com quem pensa diferente, unindo sempre a verdade com o amor. Então, por que a gente deve investir nosso tempo e esforço nisso? Os motivos são vários e são tanto bíblicos quanto práticos. Primeiro, para nosso próprio crescimento. A Bíblia manda a gente examinar tudo e reter o que é bom. Segundo, para nossa proteção, para a gente não ser enganado por filosofias e vãs sutilezas, como Paulo avisou. Terceiro, para defender a fé, porque nós fomos chamados para guardar o Evangelho e lutar por ele. Quarto, um motivo missionário, para a gente poder evangelizar melhor, entendendo o que a outra pessoa pensa, para poder apresentar Jesus de um jeito que faça sentido para ela. E por fim, até por uma autocrítica. Muitas vezes as seitas crescem porque a própria igreja falha em ensinar a doutrina correta e em pregar o evangelho completo. E este versículo de 1 Pedro 3,15 é como se fosse a certidão de nascimento da apologética cristã. Ele nos diz o que e o como.
O quê? Estar sempre preparado para responder, para dar razão da nossa fé. Isso exige estudo, preparo, mas o como é tão importante quanto, com mansidão e temor. A nossa defesa da fé não pode ser um show de arrogância. A gente tem que fazer isso com gentileza, com respeito pela pessoa e com um temor profundo a Deus, que é quem convence. A nossa atitude pode fazer toda a diferença. E esse é o ponto que eu quero que fique gravado para a gente fechar. O objetivo final de um estudo como este não é formar debatedores agressivos, gente que sabe muito, mas não tem amor. Não. O objetivo verdadeiro é nos capacitar. Capacitar para um diálogo mais honesto, mais respeitoso, capacitar para entender as dúvidas e as dores reais das pessoas e, acima de tudo, capacitar para apresentar o Evangelho de Jesus de um jeito mais claro, mais relevante e mais poderoso para um mundo que está desesperado por esperança e por verdade. Se esse assunto despertou interesse em você, se você sentiu um chamado para se aprofundar, existem vários caminhos. Minha primeira sugestão é: estude com seriedade as grandes doutrinas da fé cristã. Estude teologia sistemática. Conhecer a verdade é a melhor vacina contra o erro. Segundo, leia os grandes apologetas cristãos, desde os clássicos até os mais modernos, como C.S. Lewis. Terceiro, seja honesto. Vá nas fontes, leia os livros dos próprios grupos que você quer entender. E por último, procure na igreja, participe de grupos de estudos sobre apologética, sobre missões. Aprender junto é sempre melhor. Para a gente encerrar de verdade, eu quero deixar uma pergunta no ar, para cada um de nós levar para casa e refletir. Com esse conhecimento, com essa visão mais clara sobre as diferenças de doutrina, como isso pode mudar o seu jeito de evangelizar e de discipular? Como isso pode te ajudar a conversar melhor com aquele amigo, com aquele parente que pensa diferente? Como pode te ajudar a ensinar a palavra com mais firmeza, formando crentes mais maduros e com a fé bem firmada em Cristo? Pensem nisso. Muito obrigado pela atenção de todos e até a nossa próxima aula.